Eu sei que vocês estão se aproximando de uma data que o mundo inteiro conhece, mas que poucos param para entender de verdade. Uma celebração que virou chocolate, coelho, feriado prolongado, mas que nasceu de algo completamente diferente, algo pesado, algo sangrento, algo que mudou para sempre o que significa ser humano diante de Deus. E eu sei disso, porque eu escrevi sobre esse evento, 700 anos antes de ele acontecer. Meu nome é Isaías, filho de Amós, profeta de Judá. E hoje, nesse especial de Páscoa, preciso contar sobre uma visão que recebi, uma visão que me partiu por dentro, que escrevi com tremor nas mãos e peso no peito, e que está prestes a fazer todo o sentido para você. Corria o século VIII antes de Cristo. Judá estava em crise. A Assíria ameaçava pelas fronteiras. O povo se afastava de Deus. E eu profetizava num vácuo, falando para ouvidos que não queriam ouvir. Foi exatamente nesse momento que o Senhor me deu uma visão, não de conquista, não de glória militar. Me mostrou um homem sofrendo, um homem sendo destruído no lugar de outros. Me mostrou um cordeiro. Na minha cultura, o cordeiro não era apenas um animal, era teologia viva. Desde o Egito, todo israelita sabia desde criança: o cordeiro morre no lugar de alguém. O inocente cobre o culpado. Era assim no tabernáculo. Era assim no templo. Todo dia, de manhã e à tarde, um cordeiro era sacrificado. E foi com essa linguagem que Deus me mostrou o que estava por vir. Eu escrevi assim: ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores e experimentado no sofrimento. Quem é esse homem? Não um rei glorioso, não um herói imponente, alguém rejeitado, alguém íntimo da dor. E continuei: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas dores, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Não as transgressões dele, as nossas. O castigo que deveria cair sobre nós, caiu sobre ele. E o resultado? Paz, cura. Para quem? Para nós. E então a imagem que nunca saiu da minha cabeça: como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Silencioso, manso, sem resistência, como se a morte não fosse uma surpresa, mas uma escolha. Eu não entendia completamente o que escrevia. Via a imagem, sentia o peso, obedecia à voz que mandava escrever, mas havia um véu sobre o pleno significado. Hoje, olhando para a história que se desdobrou depois de mim, posso dizer com toda a clareza: cada palavra se cumpriu, traspassado, cumprido numa cruz, com cravos nas mãos e nos pés, silencioso como cordeiro, cumprido quando diante de Pilatos ele não respondeu, sepultado com os ricos, cumprido quando José de Arimateia, um homem rico, cedeu o próprio túmulo, a iniquidade de todos sobre ele, cumprido quando aquele que não tinha pecado se tornou pecado por nós. Tudo, cada detalhe, 700 anos antes. A Páscoa que vocês estão prestes a celebrar não começou numa sexta-feira em Jerusalém. Começou muito antes, nas palavras que um profeta exausto escreveu em tempos de crise, sem entender completamente, mas obedecendo à voz que mandava escrever. Eu vi o cordeiro antes de ele chegar, mas há outro que viu algo diferente, mais interno, mais próximo do momento do sofrimento. Um rei que orou uma oração que não era só dele,
e que descreveu com detalhes físicos a crucificação numa época em que essa forma de execução ainda nem existia. Esse rei fala com vocês na semana que vem. Seu nome é Davi. Eu sou Isaías. Até a semana que vem.